Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir este podcast, mas estamos começando mais um O Santo Podcast. Hoje com o Giovanni Claudino aqui, né? Maravilhoso. Como sempre, né? Como sempre, né? Isso. E espero que mais uns 73 anos. De preferência, né? Não, acho que vai dar, acho que vai dar boa. Acho que vai Chegamos dar. lá. Isso. Não sei se aqui, né? Porque tem que ver todas as questões. Mas que alegria ter você aí, Giovanni. A alegria é minha, tá? Estar aqui mais uma vez nesse propósito, nesse chamado que o Senhor nos convidou, talvez convocou, né? Isso, há um bom tempo, né? Há um bom tempo. Mas começamos. Mas felizes. Legal demais. Quero agradecer você que está assistindo e você que está ouvindo. Se quiser compartilhar esse conteúdo, eu tenho certeza que vai abençoar alguém. Alguém vai ser edificado em algum momento. Sem sombra de dúvidas. Isso. Quando a palavra do Senhor está aberta e a gente a lê, obviamente nós somos transformados, confrontados e exortados através dela. E é isso que vai acontecer hoje, com certeza. Já começando por nós, né? Somos os primeiros a levar a cajadada. Pronto. Somos isso é muito bom. Se quiser comentar de onde você é aí, já vai colocando nos comentários. Se você quiser também fazer alguma pergunta. Hoje a gente vai falar sobre algo muito relevante nos nossos dias. E você está convidado a entrar nesse tema com a gente. Nós vamos falar sobre o domínio, a importância de saber dominar a língua e a importância de usá-la de uma forma correta, tá bom? Então, fique à vontade aí e que a gente possa ser edificado. Vamos só agradecer ao Senhor aí por esse tempo, Giovanni? Vamos lá. Pode orar por nós aí, então. Senhor, queremos iniciar esse tempo sobre o teu comando, sobre a tua direção, e que nós possamos ter um entendimento da tua palavra. Sim. E que cada pessoa que vai ouvir esse podcast ou assistir possa ser edificado, Senhor. Amém. E que possa se tornar um discípulo ativo de Cristo. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, só agradecer ao Belas por abrir esse espaço para nós aqui, agradecer a galera do O Bom Samaritano e também os irmãos queridos lá do Box 91 Barbearia, eles estão junto com a gente aqui, uns mantendedores. Não é? Bom demais. Vamos... E se você quiser também manter esse projeto, né? Claro. É só mandar uma mensagem aí que a gente vai achar você. Nós vamos. Tem o e-mail que é contato osantopodcast@gmail.com. Se eu não me engano é isso, tá? Se não eu vou botar errado aqui e vou colocar o certo. Pronto. Mas até onde eu sei é esse aí. E siga-nos, né, em todas as plataformas O Santo Podcast. Verdade. Instagram, YouTube, enfim. Tudo que é lugar que alguém está falando por vídeo ou por áudio, a gente está lá. Perfeitamente. Agora vamos abrir a Bíblia aí em Tiago, capítulo 3. Você pode abrir, Tiago, capítulo 3. E aí a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. Tiago 3, do 1 até o 12. Já que estamos aqui com o leitor oficial. Como é que eu queria ser o Quem? Cid Moreira. O Cid Moreira. Pronto. Poxa, ia ser maravilhoso, tá? Ia ser maravilhoso. A gente vai contratar o Cid só para fazer leitura, tá? Ele vai ficar sentadinho ali, ó. Mas daí tem que ser ligeiro, né? Não, tem que ser muito rápido. No tempo dele, a gente precisa conversar com o Belas para ver se tem 4 horas. Não, eu digo também no tempo dele porque ele já está quase... Nós queremos que ele permaneça. Quase vendo Deus. Isso, mas ele já... Sabe quando você vira a esquina, você olha e diz assim, ó, que é aquilo ali? Um abraço para toda a família do Cid Moreira. Oh, tá? Jesus, então se alguém tem essa ponte, faz muito ligeira essa ponte. Maravilhoso. Lembrando que o nome dele é Jonathan Marques.
O meu que quero ele aqui é Giovanni Claudino. Não, mas eu também quero, só quero que a prece seja muito ligeiro, porque nós não temos muito tempo. O que eu quero falar? O domínio próprio. Já começamos aqui, tá? Nós já estamos falando como vai pra caixa, não é assim. Domine a sua língua, meu irmão, olha só que coisa boa. Tá vendo como já meteu em nós? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aqui. É importante a gente perceber que ele está falando com os irmãos. Isto. Portanto, com os da fé. Né? Não sejam muito de vocês mestres. A gente gosta de querer, por vezes, falar, ensinar coisas que às vezes nós nem vivenciamos, né? Não atingimos esse processo ainda. E às vezes muitas vezes falamos besteira, né? E quando tem muita... Eu lembro de uma expressão que diz assim, ó, nessa empresa tem muito cacique para pouco índio. Para pouco índio. Do tipo assim, tem muita gente querendo dar ordem e tem pouca gente para obedecer, né? E a gente vê essa mentalidade espalhada por aí tem muita gente querendo ensinar, mas tem poucas pessoas querendo sentar e aprender, né? E repassar aquilo que aprendeu. Todo mundo quer ensinar a todo tempo e por vezes não é nem vocacionado para isso, né, Giovanni? E outra coisa também, John, é que às vezes esses que se intitulam mestres ainda não têm a capacidade eles se intitulam mestres, mas sem habilidade alguma a sentar lá e aprender de um outro mestre. Já percebeu? Sim, a humildade. A humildade de tipo assim, porque o mestre verdadeiro, ele tem a humildade de sentar com outro irmão e conversar e aprender. Sim. Mas quando ele se auto-intitula um mestre, digamos, eu quero ser, começa a falar o que não deveria ou falar demais, muitas vezes ele não tem a humildade de sentar e ouvir e ser discordado. Não é assim. Não é assim. Isso, discordou. Discordou. Aí o negócio começou a apertar. Aí já... Exatamente. Então, primeiro de tudo, o que ele está querendo dizer aqui em relação aos irmãos é que falar das escrituras e falar sobre o evangelho é algo muito, muito sério e importante. Então, aqueles que ensinam serão cobrados pelo Senhor com maior rigor, né? Porque se você distorce o evangelho de alguma forma, se você distorce a palavra do Senhor e dá um ensino errado, isso pode causar um dano enorme para muitas pessoas, né? E obviamente, quando se trata deste tema, nós precisamos ter muito, muito, muito cuidado e zelo com as escrituras. Eu, por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de falar, de poder pregar do que o Senhor fez na minha vida e do que eu entendo das escrituras. Agora, é maravilhoso quando a gente senta com um mestre que tem o dom do ensino nas escrituras. É outra coisa. É muito bom você ver a igreja conectada como um corpo realmente, de várias partes, né, diferentes. E às vezes esse mestre não tem o carisma e o dom da palavra, da oratória, de um cara que está para pregar, para falar para os outros, para chamar os outros. Então é muito bom você saber o seu lugar no corpo de Cristo. Não, eu não sou mestre, eu sou um evangelista. Não, eu não sou evangelista, eu sou um apóstolo no corpo de Cristo, eu digo, né? Não como um título, mas como uma função. Então tudo isso é muito importante. Então assim, em suma não queira ser alguém que você não foi vocacionado para ser. E é interessante até que no corpo de Cristo a gente percebe que tem muitas funções e a gente às vezes se encaixa em funções aleatórias. Mas, por exemplo, tem uma irmã que eu conheço que o abraço dela fala muito mais do que 1000 palavras. Sim.
o jeito que ela abraça a gente, assim, tipo, isso é uma coisa que você chegou com dor, você sai curado. Pronto. Você chegou mal, você sai bem. Sim. Então, ou seja, não adianta colocar essa irmã em um outro lugar, porque não é o lugar dela. Sim. E a gente, muitas vezes nós queremos estar no lugar do outro. É aquele velho ditado, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde. Isso, então, poxa, eu quero ser o John. Sim. Mas eu não fui chamado para ser o John, fui chamado para ser o Giovanni. Quero ser o Arthur. Eu não fui chamado para ser o Arthur, fui chamado para ser o Giovanni. Então é importante que nós, como irmãos em Cristo, e vivenciando um corpo, ou o corpo de Cristo, precisamos ter esse entendimento para não ter funções atrapalhadas. Sim. E desgovernar o corpo. Exatamente. Tá? Porque pense você tirar o seu pé aí e colocar a mão no lugar do pé. Você Caos não total. Vai caminhar normal, você vai caminhar torto. Então é mais ou menos isso no corpo de Cristo. Né? Inclusive, em 1 Coríntios diz sobre isso, que o corpo ele é formado de várias partes, mas formam um só corpo. Assim como a igreja é o corpo de Cristo, né? Que é composto de várias funções, né? Mas unidos é um só corpo. E aqui, como você falou de desgovernar o corpo todo, nós vamos falar da língua, que é uma das partes do corpo. Sim. Né? Tão pequena, mas pode causar um dano enorme. Então, eu acho que foi muito legal esse início para a gente entender que, primeiro, não queremos todos nós dar uma de mestre para ensinar, vamos entender a nossa função no corpo, porque, como o Giovanni falou, pode desvirtuar se você está numa função equivocada. Exatamente. E aí nós entramos no versículo 2 de Tiago, capítulo 3. Vamos lá, Giovanni. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha isso. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros nos nossos corpos, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo um curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eita! E aí nós começamos com o lombo quente, para dar aquela forçada. Se a gente para analisar, John, e aí volta até um pouquinho na nossa introdução,
pense que o barco aí, eu acredito que você já viu um barco, todo mundo que está nos ouvindo, assistindo, ou talvez... O Titanic, você lembra do Titanic? Pronto, vai no vamos falar Titanic. do Titanic. Aí tá na mente de todo O mundo. Titanic era gigante, vários andares, milhões de pessoas ali dentro. O leme não tem mais que 2,5 metros, 3 de altura. E ele direcionava todo aquele navio. Se você analisar o tamanho da sua língua, né? Você bota a sua língua para fora aí, na frente do espelho, você vai ver que o tamanho dela não é grande comparado ao tamanho do seu corpo. É. Ela é um leme pequeno. Mas tem uns também que eu vou dizer um negócio. Tem uns que é grande. Tem o louco do Kiss lá que tem a língua do tamanho do mundo, tá? Tem Não. uns que se ultrapassam. Isso, exatamente. Mas ainda é o assim... famoso linguarudo, né? Isso. Exato. Mas- Sempre mas- tem alguém assim, né? Não, sempre, o linguarudo sempre existe. Se não for você, né? Não for eu, Se como você diz não, ali. Isso, se você não conhece ninguém, é você. Isso. Né? E ainda assim, tipo assim, se todo mundo tropeça, tu tropeça também. também. Isso. É normal, né? E aí percebe-se que esse pequeno objeto, a própria Bíblia, né? Ela diz como algo venenoso, cara. É algo que assim, ó, cara, ele pode te botar no mato. A língua Ele é terrível. pode fazer o Titanic pegar o Iceberg. iceberg e destruir todo um conjunto de coisas. É o que a língua faz no nosso corpo muitas vezes. É verdade. E algo muito importante, por exemplo, agora para a gente iniciar e continuar aqui, é que eu acho que todo mundo já teve aquele dia mal, aquele dia terrível, e aí você foi desabafar com alguém, foi conversar com alguém. Ah, eu vou conversar com fulano de tal lá, conversar com o Giovanni. Hoje eu preciso conversar com o Giovanni. E o Giovanni falou algo para você que te deu um conforto, te trouxe aquela paz, te deu uma palavra de Deus, te trouxe aquele acalento, acalentou a sua alma, né? Te trouxe paz. E isso é maravilhoso e isso acontece muito quando você vai conversar com alguém e você fica tranquilo. Poxa, foi bom conversar com essa pessoa. Ela usou a língua dela para jorrar uma água doce, sei lá, sabe? Esse tipo de palavra que realmente edifica. E a pessoa sai completamente diferente do que ela entrou naquela conversa. Por conta de uma palavra boa. Sim. Mas, por outro lado, se você usa a mesma língua, você pode falar mal do outro. Falar mal do trabalho do colega. Enfim, falar mal, muitas vezes, da comunidade de fé do outro. E aí é terrível, porque falando com os irmãos aqui no contexto que ele está dizendo, como nós temos, por vezes, envergonhado o nome de Jesus, usando a nossa língua para falar mal de outros irmãos que não congregam, por exemplo, no mesmo local que nós, né? Como nós usamos a nossa língua para envergonhar o nome de Cristo, e às vezes até com pessoas que não são cristãs. Então você usa esse órgão tão pequeno, desgovernando talvez uma pessoa que talvez iria naquele local lá. Talvez ela iria para conhecer a Cristo. Só que você fez um carnaval tão grande com o negócio que impediu a pessoa até mesmo de querer se chegar próximo de Cristo por conta da sua língua grande, né? E às vezes falando coisas que nem sabe. Você perde a oportunidade de bem dizer o Senhor, né? Sim. Que é o que o próprio versículo 9 diz ali, ou você bendiz o Senhor, né, Pai, ou você acaba amaldiçoando, né, no sentido de direcionando para o mal algumas pessoas. Sim. Então quando você critica, por exemplo, os irmãos que se encontram ali na rua da Dona Francisca, porque... Aqui em Joinville, para quem não entende, é uma rua bem grande. Então. Isso. Aqui em Joinville, então, ou os irmãos que se encontram na rua, sei lá, Albano Schmidt. Sim. Quando eu critico os irmãos que se reúnem em igreja A, B ou C, ou endereço A, B ou C, eu teoricamente estou
fazendo mal para os homens que são semelhantes a Cristo. Isso é de uma responsabilidade muito grande da nossa parte. A língua realmente é... E isso assim, ó, eu acho, John, que quando a gente está fazendo esse podcast, esses ensinamentos, eu sou o primeiro Sim. a depois ouvir, tá? Dizer assim, ó, então vê se muda algumas atitudes, Sim. vê se direciona as coisas como água doce e não como água salgada. Ou seja, a água doce ela faz bem para nós, né? A água salgada não. Sim. Então que a gente possa ser esse acalento, essa água doce. E com responsabilidade. Eu vejo que... E aí, pega um contexto todo aqui, eu vejo que por vezes a nossa falta de humildade, a falta do silêncio muitas vezes. Sim. A Bíblia diz que o tolo de boca fechada se passa por sábio. O cara não sabe do assunto, não abre a boca para falar, porque senão todo mundo vai saber que você é tolo. Então fica quieto, não usa a tua língua para externar algo que não vai fazer sentido algum. Então esse é um cuidado, John, que nós, como irmãos, como discípulos de Cristo, precisamos ter. Né? Esse cuidado de não ser um tolo. Sim. É complicado. É complicado. Porque, por exemplo, a gente olhando aqui, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. E aí ele vai usar no versículo 3 um exemplo interessante também. Quando colocamos freios na boca do cavalo, para que eles nos obedeçam, dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então, você já pensou, não chamando você de cavalo, não estou querendo dizer. Com todo respeito. Com todo respeito, a Bíblia só está dando um exemplo do animal mesmo, né? Mas se você... Não, estou brincando. Mas o que eu quero dizer? Quando você realmente consegue dominar a sua boca, a sua língua, você consegue dominar tudo, todo o seu corpo. Isso é o que a Bíblia nos afirma. E hoje, na época globalizada que a gente tem, que a gente está vivendo, né, o 5G chegando aí, em algumas capitais já chegaram, por vezes nós não usamos a língua em si, a língua. Mas agora nós temos os dedinhos ali para proferir todo tipo de mal, né, para as pessoas. Então vai lá, faz um comentário aqui, faz um comentário lá. Quem sabe agora você está assistindo esse podcast pelo YouTube, né? Você não está ouvindo por áudio, está pelo YouTube. Vai lá, vai fazer um comentário, ou já fez um comentário. Não apague, hein? Não apaga que é Deus falando contigo. Por vezes, Giovanni, a gente profere essas palavras agora no nosso contexto atual. Vai lá, faz um comentário malicioso, faz um comentário maldoso, né, para denegrir a imagem do outro. Como é terrível esse tipo de coisa, porque uma notícia boa, dificilmente ela é compartilhada muitas vezes. Né? Você pode ver, se alguém vai lá e doa, olha, doamos 100 cestas básicas para a comunidade tal. Quem vai compartilhar são os irmãos da comunidade tal, quem recebeu e deu. Agora, pensa no seguinte: roubaram 100 cestas da comunidade, cestas básicas que iriam para a comunidade tal. O caos está instalado. O mundo vai comentar. O mundo inteiro vai compartilhar e vai comentar. É a mesma notícia de uma ótica diferente. Por quê? Porque o ser humano, nós, como estamos caídos por conta do pecado, a nossa inclinação é para o mal. Então tudo que é para causar polêmica, tudo que é para gerar confusão, nós estamos inclinados a fazer. Dá aquela coceira de, não, isso aqui eu preciso enviar para tal pessoa. Sim. Só que quando é um versículo que a pessoa postou, a pessoa não vai ter esse sentimento. Eu preciso. Poucas pessoas vão ter esse sentimento. Agora, quando é algo que vai gerar polêmica, você viu? A esposa pegou aquele traindo, pronto.
todo mundo na cidade vai saber o que aconteceu, né? E pior às vezes é saber do que aconteceu, é saber diferente do que aconteceu. O que geralmente acontece, né? O telefone sem fio, a brincadeira simples aí. Alguém fala alguma coisa aqui, sai no final do dia, sai outra coisa. E como tu estava falando, John, esse é um cuidado que a gente precisa ter. É um cuidado que eu tenho. Muitas vezes eu recebo informações de tretas na internet. Sim. Em relação ao... Vamos citar o mundo evangélico, né? Uhum. Há tretas no mundo evangélico. Eu faço tem o fuxico gospel, né? Vai só para começar. Maravilhoso. Aí não tem condições. Não tem quem faça um projeto. Não tem quem faça um projeto. Negócio desse, né? Isso. Quando você pega um fuxico gospel, você fala, tá tudo errado. Tá? E o pior, John, é que tem muitos irmãos seguindo esse tipo de coisa. Sim. Esse tipo de conteúdo, que é o que, cara, você não tá conseguindo controlar o seu corpo. A tua língua aí tá se direcionando para esse fuxico gospel. Se tem esse tipo de conteúdo, é porque tem quem consome esse tipo de conteúdo. E tem muita gente consumindo. Eu tenho até medo de entrar agora e descobrir quantos amigos eu tenho em comum que estão seguindo o fuxico gospel. Mas enfim, o que eu queria falar é, engraçado que esse tal de fuxico gospel, ou seja, enfim, aconteceu uma tragédia com pastor, com cantor, com fulano, com ciclano. Dá uma proporção absurda de visualizações, de encaminhamento, de curtidas, dá um absurdo. Sim. Mas alguém faz um vídeo de uma palavra de Deus, algo que de fato faz diferença na vida do ser humano, as pessoas não dão nem curtida. Compartilhar jamais. Então eu acho que isso aí que a gente, essa mudança de mente, essa metanoia a gente precisa ter urgente nas nossas vidas, para que a gente possa direcionar o que é do bem para os nossos irmãos, o que é do mal, cara, nem consuma, né? Sim. E assim, né, às vezes você propagou algo, o cara foi lá e fez o esclarecimento, esqueceu. O esclarecimento ninguém vai compartilhar mesmo. Né? Então você vê como nós somos tentados a querer ver o circo pegar fogo. E falando em fogo, é o versículo 5 aqui, ó. Semelhante à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Às vezes você faz um comentário, e esse podcast eu penso para que seja realmente assim, bem prático. Para que você consiga olhar nas situações na sua vida que você tem dominado mal a sua língua e tem causado danos a quem está à sua volta. E às vezes um círculo grande e longe da sua volta. Porque uma simples fagulha aqui pode incendiar um bosque inteiro, né? Longe de onde começou. Então algo que você fala aqui, talvez vão ter pessoas em outras cidades sendo alcançadas e sendo contaminadas com aquilo que você falou aqui, né? Hoje com a internet mais ainda. Sim. Né? Então, você vê que um comentáriozinho mal intencionado, poxa, você viu que aquela moça estava com aquele irmão lá no shopping conversando, eu vi os dois na praça de alimentação conversando lá. Eu só achei um pouco estranho, assim. Mas Sim. A intenção foi outra, não. Né? Aí só que daí ela fala pra melhor amiga da esposa do cara. Tipo, a intenção dela, claramente, é fazer um comentário maldoso para que essa melhor amiga da esposa do cara pense o quê? Ele tá saindo com essa mulher, ou ele tá se encontrando com essa mulher, entende? E aí já começa a causar um caos. O fuxico. Exatamente. Só que daí essa amiga não conta só pra esposa, ela já conta pra mais. Outra. Isso quando ela não faz o falso moralismo, que é chegar, chamar outras pessoas, nem a esposa do cara tá junto, e diz assim: irmãs, nós precisamos orar pelo Cláudio, né? Vamos orar pela vida dele, porque, né, ele foi visto. E aí ela conta aquilo que ela não sabe,
aquilo que ela não tem nem conhecimento do que aconteceu, e aí ela bota no pretexto como vamos orar por esse cara para poder fofocar da vida do outro. Como se ela estivesse fazendo um bem. Isso. Vamos orar. Não, claro, porque quando você bota a oração, todo mundo sabe que a oração é boa. Só que ela fala, vamos orar porque o irmão ali parece-me que roubou tal coisa, tipo assim. Então vamos cuidar, zelar pela vida dele, porque ele estava lá conversando com a moça aí, né, para que o Senhor possa fortalecer o casamento, né? É triste demais isso. Já cara. direcionou o navio para um outro lugar. Aí tá todo um corpo, tá toda uma quantidade de pessoas pensando algo de que ela mesma, ela direcionou como um leme realmente para um lugar que ela não sabe se realmente é isso, né? Mais fácil seria essa pessoa que fez esse comentário inicial chamar o cara diretamente. Oi, irmão, tudo bem? Ou se ela conhece a outra moça, fala, oi, tudo bem, eu vi vocês conversando lá. Eu acho que não é prudente, assim, eu acho que ele é casado, talvez você pudesse marcar um lugar um pouco diferente, sabe, com a esposa juntos, não sei o que vocês estavam falando, não sei se é trabalho, mas é o que eu passei e talvez possa dar uma impressão diferente para outras pessoas. É totalmente diferente, porque ela já foi na pessoa que estava ali, entendeu? Morreu ali, ela tratou com quem tinha que ser tratado ali, como um zelo realmente. Agora quando ela vai para terceiros e tenta, e por vezes colocam até o pretexto da oração, para poder gerar esse conflito, é essa fagulha que a Bíblia diz, que pode queimar o bosque todo. E às vezes essa fagulha está nos teus olhos, tá? Porque às vezes é um casal, ou enfim, um homem ou uma mulher, trabalho, tratando de negócios. Eu, por exemplo, me vejo em muitos lugares tratando de negócios. Sim. Se a outra parte do lado é um sexo feminino, eu faço o que? Levo a minha esposa junto para trabalhar? Sim. Então, às vezes essa fagulha está nos nossos olhos. Eu olho mal. Então isso... E aí mais uma vez a Bíblia entra, do tipo, se os teus olhos são maus, todo o seu corpo é mau. Será mau. Ou seja, vai ser tomado por escuridão. Agora, se os teus olhos são bons, todo o seu corpo vai ser cheio de luz. E é muito louco isso, porque tudo você vai ver que a Bíblia está te instruindo em algum momento. E realmente os nossos olhos, Giovanni... Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. E a rede social tá uma loucura. Hoje você curtir uma foto de uma amiga já é um problema. Você já tem que tomar até esse cuidado agora. Ui! Porque se alguém vê e vai dizendo, oh, é engraçado, Giovanni segue ela, curtiu a foto, tipo como se fosse algo muito mal. Sim. Mas às vezes, ninguém sabe que às vezes que ela é amiga da minha família. Sim. Ela é alguém que frequenta a minha casa, é uma irmã minha, Então esse é um cuidado. Volto a falar, os nossos olhos, às vezes está jogando todo o negócio para... Porque tem a foto da irmã de biquíni com o esposo, o filho e a boia. Isso. E tem a foto da irmã de biquíni. Fazendo um 2, né? E essa não dá. Essa não, aí tu tem que deixar de seguir essa irmã aí. Ô irmão, aí não tem condições. Essa irmã tá perdida. Então você que é um irmão, para de seguir essa irmã. E você que é uma irmã, Arthur, não tem. Para com essa foto. Não tem condições, tá? Tem a foto da irmã do biquíni com o marido, a boia e o filho. Isso. E Arthur, e tem a foto da irmã do biquíni. Metendo um 2 aqui, ó. Metendo um 2 no dedinho. O biquinho. E o biquinho. Tá? Não, aí não tem condições, tá? Então você, irmã, que bate essa foto, por favor, irmã. Isso. Cuidado. Tem que ter, Tudo é do Senhor. Isso. Seu corpo é do Senhor. Exatamente. Calma, dá uma segurada. Não dos irmãos que te seguem no Instagram. Tem que tomar esse cuidado, né? Agora você pega isso e, por exemplo, já sai denegrindo por aí. Cara, que de bom, que coisa boa vai sair dessa sua atitude. Entendeu? Algo terrível. E até uma coisa que a gente, voltando para essa
né, para essa questão da foto do Instagram, essa irmã não está certa de bater essa foto com biquinho e doisinho? Não está certa. Mas não é porque ela não está certa que você tem o direito de sair fuxicando contra. É muito mais bonito você marcar um café com ela, pagar um café com ela, um bolo gostoso para ela e dizer: irmã, eu não acho legal. Você acha que é prudente fazer essa foto? Do que você sair... Ô, John, tu tá vendo? Olha lá aquela irmã lá. Olha a pede para foto sua... Se que você ela... tem esposa... Pede para tua esposa cuidar disso. Olha, ela manda uma mensagem para ela lá. Isso. No pronto. inbox, melhor. Isso. Resolvemos. Resolvemos o problema. Né? Manda uma mensagem para ela, como um cuidado da vida para ela. Para ela. Não para tia dela. Isso. Entendeu? Manda para ela, vai direto. E também não vá instruir no seu Instagram dar indiretinha nos seus stories. Também não é de Deus. Ai, você clica no stories e tá escrito o seguinte, Giovanni: tem gente que não sabe o seu lugar. aí tu pensa que gente, que lugar. Gente, que lugar. Pronto. Alguém. Não. Tem CPF? Tem. Tem. Larga o CPF no privado. E aí, por exemplo, você já pensa que sou eu. Certeza que ela tá mandando pra mim isso aqui. Isso. Não é pra você. Já é outra treta. Já começou a queimar o bosque inteiro. Por isso que eu digo que às vezes não é só o que você fala de fato, né? Naquela época nós não tínhamos essa tecnologia. Sim. Hoje é os seus dedos ali digitando, né? Porque aqui, Giovanni, é importante a gente pensar que vem do coração, é a forma de se comunicar. Porque qual é a diferença de você estar no trânsito, um carro te fecha e você não fala o palavrão, mas o seu coração tá cheio de raiva e você fala: seu abençoado! A palavra mudou a intenção do coração? Não. Você só não falou o palavrão. Mas dentro do seu coração tá você querendo o mal daquela pessoa, você tá querendo que ela bata o carro ali na frente, você quer que ela se dê muito mal ali. Uhum. Você só não expressa isso com a palavra, você muda a frase e bota o abençoado, que não tem nenhum significado disso, você não está querendo dizer: seu abençoado, olha só como Deus está cuidando de você. Não. Você está querendo xingar o cara. Sim. Você muda o palavrão pela palavra, pela senha correta, mas o seu coração está completamente corrompido. Estragado. Né? Então, do que adianta isso? Nada. Então, se você está ali, você não está falando, não estou falando com a língua, não estou professor, não estou gravando um vídeo, mas você bota: tem gente que não sabe o seu lugar, a mensagem está sendo proferida. É o tal é botar fogo, né, com apenas uma fagulha. 15 segundos, 10 letras, enfim. Isso. E aconteceu isso comigo, Giovanni, esses dias. Tinha um amigo meu lá que botou assim: eu preciso separar as minhas amizades, porque tem gente que tá fazendo desabafo, né? Tem gente que não que tá perto da gente por interesse, e quando a gente precisa, essa pessoa não aparece. Então nós precisamos cuidar com quem nós andamos. Aí eu li aquilo ali e falei: puxa, é verdade, né? Aí você já puxa pra você: será que ele estava passando um problema e eu não fui ver? Eu não fui perguntar. Será que é pra mim, gente? Pelo amor de Deus, só que faltava ser. Porque eu gravo com esse cara aqui. É um cara que eu gosto demais. Será que ele estava passando por um perrengue e eu não fui ver? Será que eu entro nessa escolha as amizades? Ele meteu um S ali. Quando ele meteu um S, eu falei: eu tô nesse S, tá? O homem passou um perrengue e eu não fui ver, nem perguntar o que estava acontecendo. Mas no fim, não tinha nada disso. Porque daí eu fui direto nele perguntar: meu irmão, rapaz, que chulepada foi pra mim, não. Já perguntei. Eu tô do lado de dentro ou do lado de fora das amizades? Isso. Tu vai me escolher ou tu vai me deixar à margem? Né?
E graças ao Eterno, Ele te tirou. ele me tirou dessa, tá? Pronto, ele vai manter. Vai manter. Não era comigo. Mas você vê que se eu não tivesse essa postura, talvez eu poderia falar, tu viu o que o fulano escreveu? Rapaz, eu acho que ele tá cabreiro com alguém. Tenho pra mim que é o Arthur, tá? Isso. Entendeu? Que eu também acho, tá? Não, é possível. É possível que isso aconteça. Né? Mas esse tipo de coisa acontece muito. E aí a gente começa a criar um clima desconfortável, porque a gente não foi direto no cara perguntar. A gente começa nas laterais a propagar esse fogo. É justamente o que a palavra está dizendo aqui. O fogo começou aqui. Por que ela diz que vai incendiar o bosque inteiro? Porque isso começa a ir para as laterais, para frente, para trás, para o lado, para o outro. E aí o lado para o outro começa a propagar para o outro, e vai para o outro, vai para o outro. De repente, tá tudo em cinzas e você não sabe por quê. De repente, a sua comunidade de fé está completamente corrompida. Todo mundo fala de todo mundo fala do sei lá, do teu contexto de comunidade de fé, mas todo mundo fala do pastor, do presbítero, do diácono, do auxiliar. O auxiliar fala da irmã do círculo de oração, a irmã do círculo de oração fala do outro irmão, e aí o outro fala do católico, o católico fala do... E aí o caos está instalado. O caos está instalado. Meus irmãos, não deve ser assim. Da mesma fonte, a gente não pode jorrar água doce e água salgada. A gente não pode proferir bênçãos com a língua agora de manhã e no final do dia tá falando mal do irmão. Com a mesma língua que você tá aqui lendo Tiago 3, à noite você tá lendo uma coisa completamente diferente. Né? Proferindo coisas diferentes, numa roda de amigos. Então no domingo você está no culto adorando ao Senhor, na segunda-feira no trabalho de manhã você está falando mal do chefe, você está falando de uma outra pessoa do trabalho para o seu colega. Cara, caos total. Mas a palavra já diria para nós que, cara, quem não tropeça nisso é perfeito. Agora você precisa se achegar para ser o que a Bíblia diz. Sede perfeitos como é o Pai de vocês. Nós somos chamados para não tropeçar. Né? Não que você não vá tropeçar. Óbvio que você vai falar uma besteira, você vai chegar em casa e dizer assim, comigo já aconteceu muito. Por que eu falei isso aqui? Não tinha necessidade. Às vezes acontece isso contigo? Muitas vezes acontece. Porque muitas. E engraçado que o versículo 2, ele diz assim, ó, todos, não é alguns, Sim. Todos tropeçamos de muitas maneiras. De muitas maneiras. Então, irmão, nós vamos tropeçar de muitas maneiras. Sim. Se alguém não tropeça no falar, então, ou seja, você não pode querer ficar tropeçando no falar. E porque também, isso é o caos. E assim, como ele fala de muitas maneiras, e aí ele vai focar no falar. Sim. Mas você pode tropeçar no olhar. Sim. Você pode tropeçar de muitas maneiras. Isso aí começa a abrir um leque. Mas como ele vai se deter aqui no domínio da língua, você consegue perceber o quanto ela é terrível. É que eu fico imaginando a gente com esse controle na língua, tá? Assim como um cavalo, por exemplo, quando a gente freia o cavalo, eu já tive o prazer de andar de cavalo. Sabia que é o meu sonho, cara, andar de cavalo? É bem legal. Não faz sentido, mas é bem legal. Mas não faz sentido? Nenhum. Tá, mas, poxa, eu queria muito. Mas depois que eu vi que o cara do Superman lá, ele ficou paraplégico, né? Depois que caiu um cavalo. Eu não faço questão de voltar a andar. Muito Tá. legal. Até porque hoje o cavalo ia dizer assim, não, tu é muito pesado, Ah, sai. entendi. O cavalo ia olhar e falar, não, Ia dizer, peraí. para aí. Ô, pessoal, se só um tu quer pouquinho. andar de cavalo, é o contrário. Não, cara. Eu vou subir calma. no teu pescoço aí, porque o contrário não rola mais. Não, calma. Eu até perdi o fio, tá? Não, você estava falando Tá. sobre Não, eu sei. isso. Então, se o cavalo a gente consegue controlar a partir da língua,
para todos os outros tropeços, porque eu estou guiando o cavalo. Uhum. Então eu sei que tem um peral ali na frente que o cavalo iria tentar pular ou cair. Então eu consigo controlar ele aqui. Eu acredito que essas muitas maneiras de tropeçar, por vezes, é por conta da própria língua. Então, ou seja, através da língua, se eu fico quieto por muitas vezes, os meus olhos têm mais tempo de enxergar o que de fato eu deveria estar enxergando, e não à primeira vista. Ao invés de eu enxergar um casal, vamos voltar para aquele nosso tema ali, ou aquele nosso exemplo ali, passei por um casal, se eu ficar focado olhando para eles, eu vou perceber que, cara, às vezes é um negócio a trabalho, é primo, ou é a cunhada, enfim, eu posso desvendar várias coisas se eu frear minha boca e ficar observando, talvez. Enfim, então o que eu percebo é que o maior cuidado que a gente precisa ter é a partir da língua. Todas as outras coisas controlarão mais fácil se você controlar a tua língua. Então essas atitudes de, por exemplo, várias vezes eu chego em casa e fico pensando assim, ó, tá, mas qual que foi a intenção de fato de eu falar aquilo pro fulano? Uhum. Ou Isso. que viagem a minha eu criticar o ciclano pro fulano? O que eu quis, afinal? Eu não consigo entender. Sim. Falei assim, ó, cara, olha só como a língua saiu água, eu não diria nem salgada, mas podre de mim. Sabe? Eu falei, cara, mas qual que é? Porque eu fico tentando assim, tá, mas teve um Por quê? Teve um contexto que eu não lembro aqui. Sim. Porque, cara, não e eu fico com vergonha de mim. Eu falei, como é que eu posso ter a coragem de falar do fulano pro ciclano sendo quem eu sou? Sim. Eu falei, mas não é possível. E eu tento achar uma desculpa, cara, e eu nunca acho, tá? Eu sempre vejo isso, não. A desculpa é tu mesmo, que é o linguarudinho. Aí sim. Olha que incrível. Porque olha esse o nosso querido versículo 4. Tomem também como exemplo os navios que a gente falou aqui, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, vírgula, conforme a vontade do piloto. Ou seja, quem domina a sua língua é você, seu linguarudo. E aí eu falo bem na carinha do microfone, que é para quem tá ouvindo. Quem tá assistindo vai ouvir também, já fica o grave mais forte. Linguarudo, tá? Porque é conforme a vontade do piloto. Você quer ser o linguarudo. Se você tá aí com a boquinha fechada, por que a sua língua tá paradinha agora dentro da sua boca? Porque você quer que ela esteja parada. Agora, a partir do momento que você começa a falar e ela começa a se movimentar, é conforme a vontade do piloto. É conforme a sua vontade, né? E nós estamos no livro de Tiago, e como o próprio Tiago diz no próximo capítulo, por exemplo, capítulo 4, lê aí para nós, Giovanni, capítulo 4, versículo 1, só para você compreender um pouco mais a sequência do que vai dizer Tiago aqui, num todo um contexto, vai. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm as guerras e contendas, ou seja, tudo que está acontecendo de mal, de terrível, as guerras. A gente está vivendo hoje uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos tentar imaginar nesse contexto, da onde vêm essas guerras? Vai. E aí ele pergunta, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dentro de vocês. E aí ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Que é isso? Isso é o retrato dos nossos dias. Por exemplo, vamos colocar a situação, a Rússia está querendo dominar a Ucrânia, ou seja, eu cobiço aquele território, não quero que nada, por exemplo, eles querem, agora um parênteses aqui bem breve, né? A Ucrânia está querendo entrar para a OTAN, né? Que é a organização do Atlântico Norte,
do Tratado do Atlântico Norte. E aí a Rússia não quer os Estados Unidos montando uma base dentro da Ucrânia do ladinho da Rússia. Então não, a gente precisa, não pode entrar nisso aí. Eu preciso desse território para que eu não venha sofrer um dano no futuro com os caras com uma base aqui do nosso lado. Então eles começam a cobiçar o território do outro, e aí eles querem crescer economicamente, eles querem se expandir, mas tudo isso vem do desejo do nosso coração, dessas guerras e paixões que estão dentro de nós, né? Então, a gente voltando um capítulo, a gente consegue perceber que a língua, ela é dominada conforme a nossa vontade. Nosso desejo. Então, por vezes, não é o membro em si que é o maldito, até porque ele foi feito pelo Senhor, né? Agora, o coração corrompido, as suas vontades corrompidas é que fazem você falar. Então, o problema não está apenas na língua, no órgão que foi feito pelo Senhor. Está na vontade dentro de você que faz você guiar esse órgão para o mal. A vontade, o errado não é o leme. Sim. O leme está ali para guiar. Mas agora é conforme a vontade do piloto. Então, se o piloto quer direcionar para a costa e para o navio atracar tranquilamente, beleza. Agora, se ele vira para mirar num iceberg, por exemplo, foi conforme a vontade do piloto, né? E por vezes nós não compreendemos isso. Nós queremos demonizar, por exemplo, a língua. A língua, por mim, tinha que arrancar fora. E aí eu não faria. Não. Porque daí você vai começar. Você vai começar. Exato. Porque você vai começar a pecar com os olhos. Sim. Entendeu? E aí arranca os olhos fora. Aí você vai começar a pecar com as mãos. Entendeu? Então o problema não está no órgão em si. E até tem um lugar que você vai pecar muito também, que é a tua própria mente. Então, ou seja, se a tua mente está poluída, é óbvio que a tua boca vai falar coisas poluídas, os teus olhos vão enxergar a poluição, as tuas mãos vão colocar a mão no lixo, você vai caminhar no lixão. Então é você, né? Você como um todo. Por isso a gente precisa voltar no primeiro podcast. Pronto. E entender assim, ó, cara, eu preciso ser um discípulo de Cristo. Discípulo esse aprovado por Deus. Sim. Não apenas um andante com os irmãos, mas um discípulo, alguém que os outros ao redor possam olhar e apontar como esse é um discípulo de Cristo. Ele se assemelha a Cristo. Então isso é muito importante. Não é como o John falou, não é demonizar a língua. Não. É saber usar. E como você falou, no pensamento, é justamente o que vai dizer no capítulo 4. Essas guerras e contendas que há entre vocês não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então não é na língua. Não. Não é no olho. Exatamente. É dentro. Por exemplo, tem um momento que os mestres da lei veem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, e aí eles falam, nossa, gente, estão comendo tudo sujo e tal. E aí o Senhor dá-lhe uma lambada, tipo assim, o que corrompe não é o que sai de fora para dentro. É o que está de dentro para fora. Olha que ensino incrível de Jesus. O problema não é comer uma comida, comer com as mãos sujas. Ela está impura. Não. A impureza está no coração de vocês e aquilo que vocês falam. O que sai de dentro de vocês. Ele já deu um esboço do que o Tiago está falando aqui. Como é um discípulo, vai replicar o que o próprio mestre falou. E ele está replicando o ensino de Jesus, dizendo que não é de dentro de vocês que nascem as guerras e todos os tipos de problemas, né? E por vezes nós temos essa falsa compreensão, Giovanni, de que o corpo, né? A língua faz parte do corpo. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala para não afetar os nossos irmãos, os que fazem parte do corpo. Começamos esse podcast falando que somos compostos de várias partes.
Às vezes eu não sou mestre, mas às vezes eu sou evangelista, às vezes eu sou apóstolo, os pastores, né? A irmã que tem um dom de dar um abraço maravilhoso, por exemplo, tem um dom de liderança, o cara tem um dom de liderança, o outro tem dons de ajuda, né? Aquele cara que até isso é um dom, sabe? O cara está fazendo parte do corpo de Cristo. E de repente você usa com palavras e acaba corrompendo todo esse corpo, essa parte dos irmãos, causando conflitos e tudo mais. E olha como é terrível, porque você está fazendo isso ao Senhor. Olha, aí começa a ficar mais sério ainda. Lembrando que é aquele ditado, né, que você que quer fazer o mal pro outro, é a mesma coisa que você tomar o veneno, querer que o outro morra, esperando que o outro morra, né? E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Ou seja, você sabe que é errado, vai lá e faz. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida. Lembra do navio que ele usou o exemplo? Então era para estar indo para cá, ele vai para cá. Ou seja, mudou todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha como é pesado. Ou seja, cara, você mesmo tá tomando o veneno, esperando que o outro sofra. Meus irmãos, de verdade, né? Sabemos que não vamos dominar ela por completo, porque não somos perfeitos, mas nós precisamos caminhar para isso, né? Quem nunca ouviu essa palavra? Poxa, tá na ponta da língua, né? Às vezes é para lembrar uma coisa boa, ou muitas das vezes é para, poxa, eu tenho um negócio para te contar de um cara que tá aqui, ó. Eu só preciso... e se não sabe os detalhes, ele vai meter o telefone sem fio, vai aumentar, vai florear, do tipo, a história é A, mas ele vai dizer assim: se eu contar só essa história, não vai impressionar muito. Não vai fazer muito sentido. Isso, eu preciso botar como é que é um escritor top? Você conhece o Woody Allen, não? Um escritor top. Não. O cara tem uma criatividade boa. Aí ele chega assim: olha, não, eu vou ter que dar uma de Woody Allen aqui. Essa história tá legal. Vou ter que botar um tempero. Isso, vamos adicionar um personagem aqui, não? Vamos colocar aqui o quê? Vamos botar a Gisele Bündchen aqui, não? O cara quer florear uma história para poder ficar mais interessante e acaba causando para dar mais caos. Engajamento. E pronto. Sabe que esse engajamento é do Satanás. Isso, o clickbait. Sabe quando você tá no YouTube agora, eles botam assim, ó: e agora? Aí tá a foto do Neymar e do Mbappé, um fazendo uma cara feia, outro fazendo uma cara... Aí você pensa: meu pai, ali fechou o tempo. Aí você clica no vídeo, não tem nada daquilo aí. Tava comendo churrasco. Isso. Nem aquela thumbnail ali tem no vídeo. Tá? Em nenhum momento os dois se olharam dessa forma, entendeu? Mas você tem que fazer isso para o quê? Para as pessoas: opa, deu treta, eu preciso ver. Então, por vezes na nossa vida a gente quer usar desse artifício. Não, assim eu não vou ter muita atenção, eu preciso florear mais. E sem perceber que você está causando um dano gigantesco para outra pessoa. Giovanni, tuas considerações finais aí em relação a esse tema que é tão importante, como a gente deve dominar o nosso falar. Então, John, o meu conselho é que para que a gente possa dominar, e aí eu falo a gente porque eu me incluo, dominar cada vez mais a nossa língua, é muito importante que a gente busque no Senhor isso. Esse controle está no Senhor. Sim. E as Escrituras são de fato a fonte e o caminho para. Então, meu desejo é que você se torne um discípulo fiel ao Senhor, que você honre o nome de Cristo, e que você siga os princípios da Bíblia. Porque seguindo a Bíblia,
a gente vai evitar esses tropeços diários. Verdade. Né? E que a gente possa, que o Senhor, na verdade, tenha misericórdia de nós e nos ensine, né? Porque, na verdade, tudo que a gente precisa é que o Senhor nos ensine, tenha misericórdia de nós. E, meu irmão, pare de falar mal de alguém. Esse é o meu conselho. Meu conselho, né? Pare de criticar, pare de apontar. Tem aquela velha brincadeira que quando você aponta um dedo para alguém, né, você está apontando 3 para você lá. Então, então cuidado nesses apontamentos. Sim. Seja um irmão onde você possa ser um abençoador do teu próximo, não o contrário. Verdade. Eu lembro de Jesus, né, com a mulher samaritana, e quando ele diz assim, olha, na verdade, já que a gente está falando de água, né, do que jorrar, ela diz, poxa, mas como é que tu precisa dessa minha água aqui, né? E ele fala assim, olha, se eu der da minha água para você, você nunca mais terá sede. Então, ao invés de nós jorrarmos água doce e salgada, meu convite para você é, que tal jorrar da água viva, que é o próprio Cristo? Sabe, essa fonte de água viva. Ele é a fonte. Ou seja, nós precisamos fluir do Senhor. Ao invés de usarmos a língua para amaldiçoar as pessoas, para criar contenda, para criar por vezes, não, poxa, se eu falar isso, eu acho que vai dar mais like se eu falar isso, sim. do que se eu falar disso aqui. Mas, poxa, estourou essa polêmica, eu preciso falar, porque se eu falar, o negócio vai bombar. Cara, fale do Senhor. Opte em falar das coisas do Senhor. Jorre fonte de água viva, jorre de Cristo para as pessoas. Porque é muito melhor, John, você dar um copo de água saudável do que 1000 litros de água impura. Verdade. Então, às vezes, se uma pessoa apenas consumir o teu conteúdo, uma pessoa. Sim. Se uma pessoa entender o que a gente falou aqui hoje, já está muito bom. É muito melhor do que a gente ter 1000 pessoas que consumissem um conteúdo aqui de palhaçada, enfim. Sim. Então, se você for usar as suas redes sociais, use para que uma pessoa seja edificada. É muito melhor do que tive 1000 likes, mas é de 1000 pessoas de um assunto de conteúdo que não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Isso. Vai levar ao precipício. Então, que uma pessoa possa ser edificada através da sua vida. E é tão maravilhoso isso, porque nessa situação que eu citei, de Jesus com a mulher samaritana, foi uma pessoa, foi ela. Isso. E aí, através dela, ela trouxe a cidade inteira. Até Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Que para o reino de Deus, às vezes, é assim que funciona. Você ganha e a partir daquele o Senhor trabalha através de 1000, 2000, 10.000. Exatamente. Então a tua função é estar no lugar certo, sendo a pessoa certa. Isso. Porque se o Senhor quer que você ache que conheça Cristo e através desse o mundo seja evangelizado, é para essa função que Ele te chamou, é nessa função que você precisa permanecer. Exatamente. Glória a Deus. Queremos agradecer esse tempo que nós passamos por aqui, conversando sobre esse assunto tão importante de sabermos dominar a língua, usarmos para a edificação dos irmãos da igreja, para a edificação das pessoas, para tratar bem as pessoas, né? Para que você possa jorrar essa fonte, ser uma fonte de água
viva do Senhor para as pessoas. Nós queremos usar agora a nossa língua para edificar você dessa forma, encorajar você dessa forma. Use a sua língua para abençoar as pessoas, sabe? Envie esse podcast aqui no grupos de WhatsApp, enfim, no grupo da família, para que você vai ver que vai melhorar, né, se nós obedecermos aquilo que a Bíblia nos instrui. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim. É um alerta muito importante nós sabermos dominar a língua ou minimizar, né, esses danos, buscando abençoar e usar ela da maneira correta. Deixa que o Senhor flua dele mesmo em nós. Giovanni, muito obrigado. Mais uma vez, mais uma semana aqui juntos. Que Deus nos abençoe e que Deus te abençoe. Tamo junto. Até a próxima semana e ao longo aí dessas próximas semanas aqui a gente vai continuar soltando os cortes para você ter essas pílulas. Às vezes a pessoa não vai assistir essa 1 hora inteira. Mande um dos cortes que a gente vai soltar hoje. Inclusive já começa hoje às 6 da tarde. E encaminha, né? Manda esses cortes para o máximo de pessoas que você conhece aí. Bota nos stories, marque a gente. Marque lá o Santo Podcast. Santo Podcast. Então, enfim, ajude-nos a propagar o Evangelho. Amém. É para isso que fomos chamados. Deus abençoe. Valeu. Tamo junto.